Eu tava falando sobre... Eu fui chamado para fazer o discurso da formatura, eram 400 alunos se formando. A gente é formado em Direito. E aí eu tô falando, olha, daqui sairão promotores, juízes, advogados, né, autoridades e tal. E o Espírito Santo falou no meu coração, e daqui vai sair um pregador da minha palavra. Era eu. E aí eu sou chorão, já comecei a chorar. E aí todo mundo começou a ficar emocionado, porque tava emocionado com o discurso, mas eu não tava emocionado com o discurso. Eu tava emocionado com aquela voz dentro de mim. Eu desci do palco, já falei pra minha mãe, ó, mãe, eu não vou advogar. O senhor falou comigo, e a minha mãe já falou, não, pelo amor de Deus, eu fui o primeiro da família a fazer faculdade. Falei pra minha esposa é sempre muito compreensiva, falou, olha, se Deus falou contigo, vamos esperar ver o que acontece. Só que eu me lembro que eu fiz uma oração pro Senhor. Quando eu decidi viver isso de maneira integral, eu disse, Deus, eu só te peço uma coisa, não me deixa ser humilhado. Não me deixa ter que pedir dinheiro pro meu pai pra pagar uma luz. Então, Senhor, traz a provisão. E aí, casal novo, a gente morava numa kitnet na época. E aí, chegou um mês que eu fui pregar numa igreja, era final do mês, a gente sempre fechava a nossa planilha, né, no final do mês. Eu preguei sábado e domingo numa igreja, eu vou falar valores porque não é ofensivo. Me abençoaram com uma oferta de R$600 na época. E aí eu fui pra casa, coloquei todo o dinheirinho que a gente tinha do mês, do que a minha esposa ganhava, do que eu havia recebido, tanto pelo meu trabalho como já no que eu fazia. E faltou R$300, cara, pra pagar uma conta. Então naquele outro dia, como eu nunca aceitei ficar com o nome sujo, eu ia ter que passar pela humilhação, certo, de pedir pro meu pai o que eu havia pedido pro Senhor, que era a única coisa que eu não queria viver mais. Porque eu queria desfrutar da provisão dele. Sim. Cara, naquele dia eu me lembro que eu e minha esposa dobramos o joelho no nosso sofá. Cara, pra mim a cena é muito real, porque eu me lembro exatamente de como era na minha casa. Nós dobramos o joelho e eu disse pro Senhor, Senhor, eu só te pedi uma coisa, Jesus, que eu não queria passar essa humilhação. Senhor, eu não quero ser humilhado, Jesus. Se o Senhor não fazer, vai acontecer exatamente o que eu te pedi que eu não queria. Sabe? Em outras palavras, eu estava dizendo pro Senhor, o Senhor me prometeu. O Senhor ouviu a oração e não falou nada. Então o Senhor consentiu. Porque ainda não entendia que o silêncio não era a resposta, né? Bom, resumindo. Chegou no outro dia, eu fui pra rádio trabalhar. E terminei o meu programa, era um programa das 2 às 4. E chegou um cara lá na rádio. E era o líder da igreja da noite anterior. E aí ele chegou, bateu a campainha, a nossa recepcionista me chamou e falou, ó, tem um cara que quer falar com você. Eu falei, claro, eu saí do ar, vou lá ver o que é. Cheguei lá, era o líder da noite anterior. Daí ele olhou pra mim e falou assim, irmão, quero te pedir perdão, cara. Eu falei, mas por quê? Porque ontem, quando eu falei pro nosso pastor a oferta que a gente tinha dado pra você, ele falou que era muito pouco. Então, irmão, eu trouxe o que faltou. E ele me deu um envelope. Aí eu abri assim a primeira parte do envelope, tava escrito, a bênção continua. E eu não abri por delicadeza na frente dele o envelope pra saber quanto tinha, mas eu corri no banheiro, cara, e abri o envelope e tinham exatamente R$300, que era o que faltava da conta. Cara, eu caí num choro, assim, dentro da rádio, dentro do banheiro da rádio. E aí naquele dia eu entendi uma verdade, cara, que quando você tá vivendo na dependência do Senhor, o que vem hoje, vai hoje e não sobra pro outro dia. Viver de provisão é viver de uma dependência diária.